Feliz aniversário pro canal! Ainda que bem atrasado. Eu comecei a contar em 1º de fevereiro de 2015, então já foram 8 anos. A tradição continua, mas o próximo filme da lista não me foi tão interessante, então... Cavaleiros de Plástico! Depois de derrotarem Ikki no mangá, os Cavaleiros de Bronze o veem ser enterrado por um terremoto causado por Mist de Lagarto. E no da Netflix também. Aquilo é tão bom que deixaram a Crunchyroll ficar com a 3ª temporada. Só que no anime, digo em Cavaleiros 86, como eu odeio ter que dizer isso, não foi bem assim. Tivemos 7 episódios antes da aparição do primeiro Cavaleiro de Prata. Quer dizer, o primeiro Cavaleiro de Prata que recebe esse foco de ser mais forte que os de bronze seriam. Marin e China já eram de prata, mas elas são meninas. Elas têm que usar máscaras. Elas só podem spoiler ou spoiler por quem as virem. Este arco é repleto de cavaleiros sem constelação, os quais teriam poderes comparáveis aos de bronze, ou até maiores, mas que não são associados a estrelas. Óbvio, eles foram criados para estender o anime, enquanto que nos filmes temos Cavaleiros de Prata ressuscitados e Cavaleiros da Coroa do Sol. Na série em si, eles pareciam não querer arriscar muito, simplesmente tendo cavaleiros de animais, de seres mitológicos ou de elementos, ou só um cara grande mesmo. Nem todos os que foram criados dessa forma estão nesta parte. Ainda temos mais Cavaleiros Negros, Cavaleiro do Controle Aéreo e Cavaleiros Transformers. Mas, durante estes 7 episódios, nós não nos focaremos em nenhum cavaleiro além destes. Voltamos já. Começamos, na verdade, no final do 15º episódio, com Ikki dizendo que a batalha continua... Um terremoto começando e Cavaleiros Negros pegando a armadura de ouro. Quando perguntado, Ikki diz que ele é o último Cavaleiro Negro. Levam a armadura enquanto outros deles criam mais tremores. A luta continua até que chega um gigante mandando acabar logo com eles e dizendo que a armadura é uma relíquia grega, sendo então chamado de Lord Dócrates. O nome dele supostamente quer dizer poder do infortúnio, e que avisa sobre o poderoso meteoro de Hércules, originalmente punho tornado de Heracles. Sempre pensei que fosse Hércules. Bom, Heracles, mas Hércules agora. Um incrível poder que faz Hércules e Heracles esperarem fundo. Depois de Ikki jogar o capacete para Seiya, ele o enterra com a ave Fênix, mas ainda está fraco e é soterrado junto. Eles fazem um túmulo para Ikki e o episódio acaba. O episódio 16 começa com cenas de um país em guerra e navios pegando fogo por conta de guerreiros do santuário dizendo o nome do mestre. E aí férias na Grécia, para então mostrar o treinamento terrível desses guerreiros e até um pouco de tortura por falar do mestre. No Coliseu, com audiência nos assentos e ao redor no meio por algum motivo, China luta contra Marin, tendo dito que seria um treinamento, mas lutando a sério e dizendo que ela vai ser maltratada por ser japonesa. Thunderclaw chutando apesar de parecer ser com a mão. O mestre, rodeado de mulheres, dá ordens para Gigas, personagem criado para o desenho, mas que eu não sei se tem poderes ou não, que fala com Python, que tem armadura, mas nem sei se é cavaleiro. Marin é segurada pelos capangas e espancada, até que a Eolia surge, dizendo que ela só está com raiva por causa de Cassius. Marin o avisa que ajudá-la pode fazer que suspeitem dele. Na mansão, discutem quem seriam os inimigos deles. É aqui que Athena diz que o torneio foi criado por seu avô como isca. Kiki então aparece na mansão, Seiya vai para o orfanato dormir, Athena conversa de novo com seu avô espírito, que ele diz que a armadura ajudava quando alguém tentava subjugar os outros por interesse próprio. Napoleão no挫折しかり現行の敗北 E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Revela que ela será a Athena! Depois de alguns momentos dos nossos heróis pensativos, e Kiki na cama,
Eu te entendo. Vemos que os cavaleiros de Dócrates estão todos bem, assim como o próprio poderio da infelicidade. Mais algumas cenas de distração... E a autoridade da adversidade surge dizendo que vai destruir o lugar se não derem o capacete pra ele. Kiki vai pegar Seiya? Não sei por que seria tão assustador, não é como se fosse uma melancia! Destruição por cavaleiros de Dócrates e de Atena, até que árvore, ou seja, o diretor do desgosto é só aquele jacaré de Kisifã que arranca as árvores para que não estejam no caminho quando ele passar de novo. Corrente e gelo não funcionam, mas Shiryu mete um chute que ele até cai dando volta. O quê? Isso era o cólera do dragão? Mas é um chute. Vocês aplicaram a regra da China aqui. Pelo menos ainda seria foda se não fosse pra imediatamente dizer que não funcionou. Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. Comando da Calamidade usa seu poder, enrubescendo os céus e derrotando os três. E funciona bem, a ponto de Saori perceber que eles seriam derrotados só pelo vermelho. Ela sai pela frente já destruída, diz que aceita trocar o capacete pelas 8 partes que ele tem, e pergunta pra quem eles estão trabalhando. Antes que Dócrates possa agarrá-la, Seiya chega em cima da torre, na frente, se desvia do primeiro ataque dele, dizendo que não funcionaria mais com ele, mas aí se surpreende com o poder que o ataque tem, porque entender o golpe não quer dizer entender o golpe. Presidente da perda o desafia a usar seu meteoro contra o dele. Vermelho pra todo lado, raios de azul e vermelho, os dois cara a cara. Ah não, a polícia. Putz, nós tivemos militares com muito mais poder de fogo sendo inúteis na saga anterior. Saori é então levada para o Coliseu. Não, pera, acabou o episódio. Temos que refazer tudo de novo. Lembra no auge das 12 casas, quando quase metade do episódio era recapitulando? Pois é, parece que não começou lá. Mas o episódio começa com ela já presa por alçada de azar. Ela fala que não devem entregar o capacete, porque a armadura de ouro define o destino. Choque! E Tatsumi diz para soltá-la, e é pego também. E só aí temos as sirenes. Os 4 vão segui-los, mas cavaleiros negros param ali e vão embora. Isso basta por algum motivo? Gigas informa o mestre sobre terem recuperado as partes da armadura, e ele diz que a armadura de Sagitário é a mais poderosa, e que o plano deles não vai funcionar se alguém a vestir. Mas se matarem Seiya antes disso, vai ficar tudo bem. Isso é absurdamente ruim. Primeiro, porque é para as 12 armaduras de ouro terem o mesmo poder. Por isso que se houver uma batalha entre 2 cavaleiros, seria uma guerra de 1000 anos. Sem contar que isso ainda é meio que naquela ideia errônea de que a armadura dá o cosmo ao cavaleiro, e a cúpula do santuário não deveria cometer esse erro. Segundo, porque eles estão aludindo a Seiya ser o próximo cavaleiro de Sagitário. Isso levaria muito tempo, não foi previsto em mais lugar nenhum, exceto versões estúpidas, e será uma surpresa mais pra frente. Então isso é basicamente um spoiler dado pelo mestre do santuário. Ele é realmente maligno! Mas isso não é tudo. Ele aí diz que só sob a constelação do Grande Mestre é que a armadura de ouro pode realmente brilhar. Mais pra frente, quando vemos quem ele é, isso não faz sentido algum. E que vão ter que derrotar Dócrates quando for a hora do sucesso, porque quem escreveu isso acha que é Game of Thrones, e jogou fora completamente a noção de que haveriam classes de cavaleiros, e que ele tem que ser ao menos equivalente a uma, então ou não seria um problema, ou ele não seria derrotável. Marin ouve sobre Seiya não poder derrotar, domínio da desdita. Seiya e os outros consideram o que fazer, Kiki pressentindo onde as outras partes estão escondidas. Pera, aquele panfleto tinha os Cavaleiros de Aço? Não. E finalmente Shun e Seiya vão fazer a troca. Saori tenta convencê-los de novo, eles dizem que ela não tem como se salvar sozinha. Claro, os vilões quebram o acordo, mas Hyoga espera pelos Dócrates negros e recupera o capacete. Direção da desgraceira então declara que vai matar Seiya porque ele é o irmão mais velho de Cassius. O nome dele devia ser Pescius. Shun diz que vai lutar pelo irmão dele também, mas 3 Dócrates 6 surgem e ficam um em cima do outro. Pula! 30 piruetas. Shun luta contra eles enquanto Seiya tenta achar algum ponto fraco, mas a alçada da lástima pega e bate como se fosse a tia dele.
então dizendo que vai cortar fora a orelha dele, e tem garras por algum motivo. Talvez ele seja o cavaleiro da conveniência. Mas Shun manda esperar, e ele espera por algum motivo. É jogado, mas aí joga os andaimes com luzes e telas em cima dele. Ele só se reergue, como se fosse o chefe final da bodega toda. Enquanto ele está distraído, Seiya ajuda Saori, e Ryoga finalmente volta, dizendo que tem uma técnica que pode funcionar, e vemos o cavaleiro de plástico reluzente pela primeira vez. Digo, cristal. Num flashback dele aprendendo a usar a técnica contra ursos polares. Mas eu só queria uma Coca-Cola. A técnica é congelar as pernas de um inimigo muito grande, o que também teria um efeito psicológico. Mas o risco é não conseguir congelar a tempo e ficar exposto aos ataques dele. E Ryoga leva muita porrada mesmo. A propriedade do problema, que nem deveria alcançar ele tão fácil, tá usando Frank Boxing nele sem dó antes de ser levantado. Porém, ele consegue. Seiya e Shun atacando ele e destruindo sua armadura. Controle da contrariedade morre e Shiryu vê um helicóptero levando as partes embora. Pessoalmente, a parte mais notável pra mim é que ele tem o primeiro a aparecer do trio de ataques de Hércules, junto com o Hércules titânico e o Hércules reluzente, que talvez só exista no Brasil, já que o terceiro é só na nossa dublagem. Tem a questão desses Dócrates negros. Os Cavaleiros Negros são renegados do santuário relacionados à Ilha da Rainha da Morte, o lar da armadura de Fênix, então faz sentido terem vários Fênix 666, mas que isso, ele se tornou o líder da organização lá, então faria ainda mais sentido. Mas aí temos cópias de Dócrates, que não dizem serem relacionados à ilha ou a Fênix, exceto por Ikki o reconhecer, mas dizendo que é do santuário. Eles seguem Dócrates, mas são da ilha e convenientemente não apareceram antes? Não é impossível, já que tem um Fênix negro que não é um desses Fênix negros, mas é mais forte que todos eles e não apareceu até agora? Como assim, quando que volta? Depois do comercial! O segundo mini-arco começa com a mansão sendo reconstruída, Tatsumi reclamando que queria que tentassem fazer Dócrates falar, e Athena falando que descobriu que Dócrates e Ikki eram só peões de uma força sombria. Quando Shiryu pergunta se o serviço de inteligência deles tinha descoberto algo, ela diz que é só a intuição dela, e Seiya fala meio brincando que ela está se esforçando para liderá-los bem. Shun aponta as últimas palavras do seu irmão, e Saori diz que acha que algo ruim aconteceu no santuário, mas não sabe o que. Lá, vemos o mestre, que parece estar deitado olhando as ruínas, e eles não mostram ele dessa forma muito, mas me parece uma ideia horrível mostrar ele colocando as pernas pra cima, como se estivesse relaxando. Ah, as ruínas. Gigas, faça pipocas. Amazonas, dancem para mim. Na verdade, ele recebe a notícia que Dócrates perdeu, e o grupo ainda tem o capacete. Gigas, quase caindo para trás, enquanto ouve que deve sua posição ao novo mestre, implora por mais uma chance, dizendo que já tem um plano, até não ter mais para onde correr. Vemos que ele estava mentindo, quando diz a China que ele precisa de um plano para aplacar a fúria do mestre. Ela então dizendo que homens não podem derrotar o grupo, mas mulheres sim. É meio confuso, na verdade. Gigas interrompe enquanto ela sugere a si mesma, dizendo que a heroína só aparece no final, e perguntando se não havia ninguém já fora do santuário. Ela diz que não, exceto, e Gigas diz que esse exceto deve ser Geist. Ela então congratulando ele por ter percebido. Ele confirmando que o interesse dela é dar uma chance a Geist para voltar ao santuário. Porque ela é sua irmã mais nova! Ou seja, ele parece estar comandando a conversa, embora a sugestão de usar uma mulher fosse dela. Ao mesmo tempo, ele fala como se a sugestão fosse dela, apesar de ele mencionar alguém de fora do santuário. Isso fede a não tivemos tempo de revisar nossa ideia. Talvez numa versão ela estaria usando ele para isso, mas não quiseram deixar ele completamente inepto? Ou talvez ele ia comandar a ideia, mas não quiseram tirar completamente o foco dela? Eu não sei. Eu só sei que isso aqui não faz sentido. O Mandorinha traz a mensagem para Geist, que parece estar num quarto sem porta. Tipo, eu sei que eles poderiam escalar a parede para chegar naquela janela grande. Eu só não acho que iam querer. Você quer ficar na torre? Não.
ela vai para algum lugar com estalactites e água, onde chama pelos seus subordinados, os 3 corvos. Que não são corvos. Eles também são chamados de Cavaleiros Fantasmas, inclusive por ela, apesar de não serem isso também. Sério, eu sei que ela vai ser mais pra fantasma. Putz, o nome dela é Geist. Eu já imaginava os nomes deles sendo Poru e Ter. Mas por que não seriam os Cavaleiros Marinhos? Cavaleiros das Águas Sombrias? Cavaleiros do Triângulo das Bermudas? O que aconteceu foi assim: não, qualquer lugar menos lá. Não só nós já temos um Cavaleiro de Corvo, nós temos espectros. Eles nem têm armaduras transparentes. A fantasia do Charlie Brown chega mais perto de ser uma armadura fantasma. Os 3 caem na água, com serpente marinha fazendo cobrinha, e subindo pela corrente de âncora, se enrolando. Desarma os soldados próximos, chamando a atenção de outros que são atacados pelo golfinho, que pode planar, talvez. Água-viva pega mais uns, mais serpente pega um míssil e... menos um, né? Ou desligamos a vulnerabilidade a armas para esses episódios? Devemos ter, porque a água-viva explode o navio de dentro para fora. O que esses caras têm que Dócrates não tinha? Vendo isso na TV, Saori e Tatsumi se preocupam com o navio-tanque com 200 mil litros de petróleo deles, descobrindo que foi sequestrado no Caribe. Exigem que os Cavaleiros de Bronze levem o capacete. Tatsumi diz que não importaria se perdessem aquele navio. E Saori corrige ele. Pera, você está transportando petróleo num navio nuclear. Olha, pelo que eu vi, não é fácil de óleo cru pegar fogo, mas você não ia querer que o reator estivesse cercado de combustível, caso o pior acontecesse? Além do que, se chegamos ao nível de poder fazer navios nucleares só para transporte, por que ainda estão usando petróleo? Gigas explica que o antigo mestre os aprisionou por vê-los como criminosos, mas seriam valiosos para o novo mestre, e os cavaleiros falam que os fantasmas deveriam querer matá-los, além de roubar o capacete. Serpente Marinha manda obedecerem para que a água-viva não destrua o navio, manda Pégaso deixar o capacete no chão e prender os outros 3 cavaleiros, que então se ajoelham. Os inimigos falando sobre ele ter derrotado Cassius e Dócrates. Seiya faz perguntas sobre para quem eles trabalham, mas mesmo sem respostas, conclui que eles devem estar associados ao santuário, se sabem tanto. Finalmente, Golfinho e Serpente Marinha atacam ao mesmo tempo, dizendo que ele pode usar seu meteoro. Ele tenta socar a serpente algumas vezes, mas o soco escorrega para o lado, ele explicando que sua armadura resiste a qualquer golpe pesado. Golfinho e ele continuam atacando, enquanto isso Andrômeda faz suas correntes descerem. Quando os dois estão prontos para acabar com Seiya, os cavaleiros se soltam e Água-Viva é atacado pelas correntes. Seiya usa seus meteoros, que funcionam nos dois, apesar do que Serpente Marinha falou. Cólera do Dragão é um chute de novo. E Pó de Diamante não cria gelo em nada. Dizem que vão explodir a sala de máquinas, mas Shun mostra Água-Viva, preso pelas correntes. Seiya então falando que os levarão como prisioneiros. Porém, uma tempestade de raios começa, trazendo consigo vários navios piratas. Obviamente, é aqui que aparece o Cavaleiro de Palha. Não, eu estava pensando no Luffy, se bem que ele deve ser o Cavaleiro de Borracha. Explosões e piratas surgem a bordo, sumindo quando são atacados. Serpente Marinha pega o capacete e eles fogem. Os piratas sumindo em seguida. E vemos Geist fugindo com eles em um navio, enquanto ela reclama deles perderem. E Golfinho e Água-Viva tentam elogiá-la para acalmá-la, mas sem sucesso. O episódio termina com Seiya dizendo que foram enganados completamente e que ainda tem muito a aprender. I'm playing the world's smallest violin. Seiya. No seguinte, eles vão para a Ilha Makai, que traduzem como Ilha do Espectro, nada a ver com Hades, ou Ilha do Domo do Diabo em inglês, mas é o nome do mundo dos monstros, sabe? Pra onde Yusuke foi no final de Yu Yu Hakusho? Saori está impaciente e toca piano, até que Tatsumi avisa que o avião chegou e eles vão encontrar os cavaleiros. No navio, Seiya toca violão, que parece ainda menos real que o piano de Saori. Tatsumi reclama de Shun não estar lá, eles dizem que está descansando por estar machucado, ele reclama de novo, mas Saori diz que veio por ter ouvido que estavam feridos e precisar demonstrar sua gratidão. Me dá isso aqui. Ela diz ser a essência de um casamento grego antigo, sempre se podendo comprar um anel, mas nunca uma noiva. Ou seja, para ela e o mundo, eles são mais importantes que a armadura de ouro. Isso aí é o Sr. Atena agora. Saori diz que rastrearam os fantasminhas para a Ilha do Demo, levam os cavaleiros lá, embora eu tenha quase certeza que eles teriam coordenadas em vez de checar só visualmente. Geist usa seu ataque de ilusão, só que vira energia de novo e causa dano, então é meio confuso. Avião cai, Seiya salva o piloto,
piloto, mas não viu os paraquedas dos outros, então tem que checar se era domingo. Todos estão bem, mas Shun começa a ser puxado. Ryoga mergulhando e vendo uma serpente marinha gigantesca o atacando. Claro, com seu poder de gelo, ele faz a água começar a ferver e o pó de diamante causa uma corrente que leva a serpente para cima, virando o cavaleiro que fica em cima das ondas. Ele ataca, Cisne diz para irem na frente, congelando a água para poder ficar em pé, e Serpente caindo de cara. E ninguém precisou ir antes, Pegasus só acertou ele também e já era. Na ilha, o piloto fica para trás esperando ser resgatado, enquanto eles sobem o penhasco usando as correntes de Andrômeda. Mas aí são atacados por insetos! Todos estão quase caindo, especialmente o Cisne por ainda estar cansado. Viu? Pro Shun, vocês são tudo it. Não, o de verdade. Não, o de verdade. Isso aí. Golfinho estava lá em cima esperando por eles, mas não quis atacar antes por algum motivo. Bom, ninguém gosta de pernilongo. Chute do golfinho, ninguém pode me derrotar. Shiryu fala, ah é mané, mamar na vaca Salomé você não quer, né? Ele usa um soco que talvez fosse para ser o cólera do dragão, mas logo em seguida um chute de energia vermelha que vai parecer fogo, acertando onde ele ia cair do primeiro ataque e não vemos mais ele. Mas Cisne não sente seu cosmo interno, então fica para trás. Agora eles vão para a Floresta da Morte, certamente para chegar ao Vale das Conotações Ruins. São atacados por morcegos, que realmente demonstra como os insetos não deveriam ter sido nada demais. Eles metem porrada neles fácil. Shun até usa um ventilador para fazer mortadela de morcego. Morcegodela. Mas Shiryu tem que se proteger se jogando na água, que diz, você não é Moana! E joga ele de volta, eletrificado, a ponto dos morcegos espertos também serem. E por que vocês estão se olhando assim? Shun? Cadê o resto do Shun? Mas, quase chegando na terceira margem do rio, eu achei seu rosa. Não esse. Eles são derrubados do tronco, que provavelmente não precisavam usar. Sei ataca, mas é esganado. Andrômeda rasga os tentáculos fácil e pega ele com a corrente, mandando Seiya seguir e levando o ataque elétrico dele. Mas aí só leva o meteoro de Pegasus e depois daquela versão de chute, Pegasus! E já era também. Shun fica para trás, Seiya vai para o castelo, derruba uma parede, sei lá eu porquê, onde vê o capacete de armadura de ouro, sei lá eu como ele sabia que estaria lá, mas ele some, e Gast diz que não vai deixá-lo pegá-lo tão fácil. Subitamente tem vários na frente dele e ele decide meter porrada para ver qual era o real. Esses seriam ilusões, mas eles quebram? Gast surge na frente do capacete e pergunta se ele lembra daquela técnica. Não, era um chute. Ele pergunta sobre o santuário, ela diz que só fala se ele ia vencer, e ataca, parecendo mais um gato quando vê um fio. Ilusões começam a aparecer, com versões dela o fazendo desviar, até ser atacado por outra. O lustre caindo e as paredes ruindo, até Seiya perceber que são ilusões, atacar para todo lado e achá-la, supostamente tendo sentido seu cheiro. Então, por que atacou para todo lado? Ela o prende com múltiplas garras e começa a usar Thunderclaw nele, que eu nunca achei ser só arranhões. Au! Mas quando ela vai acabar com ele, a armadura de ouro acerta ela e quebra o capacete dela, que devia ser de plástico mesmo. Seiya se liberta e acerta ela caída mesmo. Ela não fala nada quando é perguntada. Eu não quero me apaixonar por você. Se apaixonar por mim? Ah, foi mal. Spoilers. Faz pose e cai. E Seiya sai com o capacete em mãos. Tem algumas ideias boas aqui, como Serpente Marinha e sua armadura, o Água Viva com seu capacete que esconde os olhos, e várias cenas ficam boas, mas é mal desenvolvido, então perde muito do seu potencial e cria momentos não tão bons, como ter cavaleiros dizendo eu cuido disso, pra não ser um problema logo depois, o capacete do Água Viva outras vezes, e a centopeia humana do rio. Se fosse melhor feito, poderia facilmente ter sido e talvez até virar um daqueles OVA, os de 40 minutos. 1h30 é demais pra isso. Se bem que 2 episódios são uns 44 minutos, então estes meio que são um OVA elevado a canônico. Eu veria uma aventura dos Cavaleiros Omega contra novas versões dos Cavaleiros Fantasmas, da Ilha do Espectro, do Domo, do Diabo, do Demo. No
episódio seguinte, o Coliseu foi incendiado por espectadores impacientes e os cavaleiros sugerem que Saori deveria se esconder com o capacete de ouro. Gigas leva um ataque de raios e o mestre diz que lhe dará mais uma chance por estar de bom humor. Marin ouve Gigas dizendo que o Cavaleiro de Cristal recuperaria o capacete, tendo um flashback de quando o Cristal indagou sobre as ordens que recebeu. Gigas e Python se recusaram a responder, e aí ele teve de lidar com vários soldados, demonstrando a força de seu pescoço, e que pode quebrar o punho, além do pescoço de um cara. Finalmente, quando ele vai atacar Gigas, o mestre surge. Cristal se ajoelha e indaga novamente, mas o mestre diz que ele quer o que quer e pronto, então mostrando que ele também tem o Gyamaken. Tá, o Satã Imperial é mais poderoso. Ele força as pessoas a obedecerem às ordens do mestre, e como vamos ver, vai ser uma peça-chave na Batalha do Santuário. A meu ver, isso é um ponto positivo. Mais tarde veremos outra pessoa afetada pelo ataque, mas aqui somos apresentados a ele. Além do que, o mestre ainda não tinha tido sua identidade revelada, então isso não só acrescenta sua índole de manipulador, ele também pode ter qualquer poder. Aqueles raios fazem menos sentido que o Satã Imperial. Quando sabemos quem é, poderia ser questionado que ele tenha esse poder. Cavaleiros têm poderes mirabolantes, claro, mas nada relacionado a controle mental, fora ele. Facilmente alguém poderia dizer ser só uma coisa que vai ser usada só uma vez e ser conveniente demais. Só que temos um segundo uso. Isso torna sua aparição mais normalizada, sem contar que não tem ninguém além dos empregados diretos do mestre presentes, o que pode sugerir que essa técnica é mantida secreta. Talvez porque poderia ser vista como algo maligno que não poderia ser usado, e talvez até causar a revolta de alguns cavaleiros se fosse vista. Assim sendo, faz sentido não havermos muito, mas ainda poderia ser estranho só havermos nas 12 casas. Shun vai com Saori para protegê-la, os outros 3 decidem visitar seus mestres para perguntar sobre o que está acontecendo. Talvez eles recebam informações por serem mestres? Uma mestre letter, talvez? Seiya é atacado, supostamente pelos mesmos que o atacaram junto com Shaina. Eu simplesmente não sei como ele reconheceria eles entre os vários soldados sem cara definida. Shaina ataca em seguida, falando que vai vingar Geist e recuperar a armadura para a Grécia. Ele usa a corrente e mostra a energia em forma de Pégaso, que eu sei que está aqui para economizar a animação, como vários outros usos. Mas essas são imagens boas que só vimos uma vez. Então temos uma luta com música de fundo, que é bem fraca. Termina em outra imagem boa da destruição de uma pedra grande, mas só vai continuar sendo pouco interessante. Depois dos ataques se encontrarem em mais uma animação reutilizada, Sei está fraco e é quase morto por ela, mas Marin diz que Shaina não poderia fazer isso sem a permissão dela, e começa a bater nele por ele não ter permissão para estar ali, sutilmente passando o que sabia para ele enquanto o nariz de sua máscara muda. Marin manda ele ir embora e chantageia Shaina dizendo que vai contar que ela saiu do santuário e ainda assim deixou Seiya fugir. Ao contrário da outra, isso me parece ser uma má ideia. Shaina teria deixado Seiya ir por causa de spoilers. Spoilers mal explicados, inclusive, mas spoilers mesmo assim. Só que aí ela não vai encontrar ele até ter de batalhar com ele. Exceto por esse momento. Aqui temos ele indo pra Grécia, o que é burrice, entrando no santuário, o que é burrice, lutando com Shaina apenas para dar a ideia que ela é mais forte do que se mostrou antes, que é algo desnecessário, honestamente. Vamos ver ela ser bem forte e só conseguindo sair por ter sido salvo por Marin, que esmurra ele por sua burrice. Marin-san wa Hyouga no inochi ga abunaai to itte ta kedo, Hyouga wa Siberia da. Por que você tá sorrindo? Vemos Hyouga querendo ver a mãe, mas decidindo não ir, encontrando a cidade abandonada, decidindo ir procurar Cristal, mas esbarrando em Jacó no caminho, que ele conta sobre os homens maus e o Cavaleiro de Cristal ter vendido sua alma. O episódio termina mostrando que o Cavaleiro de Cristal tem a pele rosada! Porque ele é meu primo de segundo grau! E o próximo começa com eles agora no gelo, em vez de na neve, por algum motivo, e Hyouga reconhecendo essa mudança e tendo um flashback. Não esse. Cristal ataca, mas Cisne foge e ele tem um treco e para. Pulamos para o mestre ancião, falando que o mestre do santuário foi substituído pelo irmão mais novo, o mestre Ares. Talvez ele saiba disso por causa da mestre Letter.
Seiya chega na Sibéria procurando Hyuga e vemos que o santuário mandou construir uma pirâmide de gelo na Sibéria, porque seria uma base secreta. Dá pra notar que quem escreve esses episódios extras tem ideias bem mais perto de supervilão do que de santuário, né? Além do que, estão forçando pessoas a fazerem isso? Por que será? Digo, ao contrário. Por que, Ares? Você tem pessoas treinadas para partir o céu e a terra, e facilmente poderia dizer que ter uma base na região seria proveitoso. Não é possível que vocês capturaram o capitão da Yamato e só mandaram pegar cubo de gelo gigante. Putz, nem precisava ser os de ouro ou mesmo os de prata ou bronze. Manda os soldados rasos. Diz que é treinamento ou algo assim. Talvez até pudesse ser uma base que já tinha sido completada e passássemos a ter soldados rasos melhores. Uns com um pó de diamante fraco, mas que aparecem em grupo e podem atrasar um pouco mais os cavaleiros. De repente, uns da Ilha da Rainha da Morte que usam fogo, os da Ilha de Andrômeda que usam terra, os da Ilha do Demônio que usam osso, até termos um episódio em que eles têm que enfrentar os cavaleiros do planeta Feroz. Alguém lembra disso? Eu lembro disso. Hyuga deixa Jacó e vai salvar o avô dele, para que volte a viajar pelo espaço. Seiya o acordando mais tarde e vão para a Pirâmide de Gelo, que nem tem uma esfinge. Lá, Hyuga derrota os guardas armados, o último falando que eles ainda têm a cristaleira de cavalo. Bom, ele levou umas pancadas na cabeça, e Cristal aparece em cima da pirâmide. Ele começa a usar seus poderes de uma forma meio abstrata para impedir que os cidadãos fujam, mas Cisne usa o pó de diamante na pirâmide, que ficou bem escuro por algum motivo. Aliás, eu não duvido da possibilidade de usar esse poder ofensivamente, mas nós costumamos ver o pó de diamante esfriando as coisas, congelando inimigos. Ele congelou demais o gelo. A corrente marinha ainda faz algum sentido? É todo um sistema de pressão embaixo d'água, que está fervendo. Só que aqui é só mais um ataque destrutivo. Não é como se ele não pudesse congelar um andaime e fazê-lo quebrar para cima do Cavaleiro de Cristal. Seu mestre pergunta por que não o atacou diretamente. Ele diz que odeia ter de lutar contra ele, porque ele é o mestre dele, e o pupilo do mestre dele, e o mestre do pupilo do mestre dele. Capa voadora, soco. Cisne joga um carrinho de cubos nele, mostrando que gente com Cosmo poderia fazer o trabalho bem melhor. Combo aéreo, investida escura de novo, e continuam lutando. Hyuga levando uma surra e uma versão do mesmo golpe que usou contra Dócrates, levando ainda mais ataques por causa dele. Um soldado que ainda estava lá decide atirar contra Cisne, mas Seiya pega as balas, usando o meteoro para destruir o gelo que prendia suas pernas, explicando o que Marin disse e se preparando para lutar contra o Cavaleiro de Cristal. Mas Hyuga para, dizendo que é um duelo entre os dois. Pó de diamante escuro de novo? Cristal também tem um cisne? Ele teria sido o Cavaleiro de Cisne antes de virar o Cavaleiro de Zircônia Cúbica? Hyuga quase cai numa serra? Perigoso isso, hein? Tá achando que isso aqui é o quê? Card game? Mas o mestre dele tem um troço de novo? Talvez eu seja uma cristaleira. Hyuga faz nevar, no meio da nevasca, usa seu pó de diamante escurecido, que deve ter aprendido com o cisne negro. Ah, funciona como pendrive. Só que Cristal tem outro piripaque, levando o ataque abertamente e mostrando que seu cabelo parece um moicano, e se levanta para usar seu ataque mais forte na pirâmide, caindo e então falando que Hyuga não deveria ter hesitado, porque cavaleiros devem lutar contra o mal. Mas isso quer dizer que você é mal? Então eu não devia te ouvir. Ele morre, Hyuga chora, Seiya contempla e se pergunta para que se tornaram cavaleiros. E ele tá no gelo no próximo episódio. Tipo, eu entendo que isso é pra ser um paralelo da mãe do Hyuga, mas, cara, aquilo é um navio, não um corpo. Além do que, parece que esse lugar é onde todo mundo que Hyuga gosta vai ser enterrado, e mais ninguém. Como se ele tivesse um cemitério particular. Daqui a pouco o Jacó está aí também. Ali no canto dá pra ver o cachorro dele de quando era criança. Sem contar que spoilers vai spoilar a área perto do navio, então isso quer dizer que esse túmulo foi levado também. Gigas não reporta para o mestre e decide atacar enquanto os dois ainda estão na Sibéria, que eu não sei como eles sabem. Aliás, eles também sabem que Shiryu está na China, então... empregadas? O mestre ancião diz que leu na Mestre Letter que o novo mestre é notável e pede mais comida. Gigas está na mansão de Saori com o Cavaleiro de Fogo e o manda incendiar tudo com suas espirais roxas que levam fogo. E só depois percebem que não tem ninguém lá. Vemos que Saori está escondida e não volta para não ser encontrada, mesmo chorando e pensando no seu finado avô. Mas Tatsumi volta, aquele imbecil. Ele cai de joelhos, Gigas dá o único ataque que vemos dele. Sei e Hyuga andam de moto de neve, aparentemente no gelo. Tatsumi é torturado, diz onde eles estão. Gigas diz que o Cavaleiro de Fogo tem o Cosmo
cosmo mais poderoso, que eu duvido, vai ter gente mais forte logo ali, hein? E pera, o Dócrates não era o mais forte? E o cavaleiro diz que nunca vai esquecer que foi Gigas que o recrutou enquanto era criança vivendo nas ruas de Atenas. Eles levam Tatsumi, talvez para guiá-los, que grita para que não sejam pegos de surpresa. Shun derrota os soldados rasos e vai enfrentar o Cavaleiro de Fogo, que mostra o poder de sua animação. As correntes param a maior parte do ataque, sei lá eu como. Eles nem falam do spoiler que poderia fazer isso fazer mais sentido. Tipo, aquele ventilador da Ilha dos Demo faria mais sentido? Não, Shun só fala que ele é forte e usa seu poder de animação para tentar vencer e não consegue. Aliás, ele está lentamente perdendo porque o fogo está se espalhando e pode chegar a Saori e Gigas está indo atrás dela e da armadura de ouro. Finalmente o Cavaleiro de Fogo usa algo meio como se fosse uma versão do Trovão Aurora de Fogo, mas com as mãos separadas. Gigas está na frente de Saori e Shun é envolvido em chamas, mas elas são sugadas para cima, gerando uma luz intensa, e Ikki sai das chamas carregando Shun. Gigas manda Ikki o ajudar e que o mestre Ares ficaria feliz. Ikki diz que odeia Ares e usa a ave Fênix nele. Cavaleiro de Fogo ataca, mas Fênix faz o ataque dele voltar com uma mão só. Genma-ken, onde as chamas dele voltam à fita, e por um instante parece que a cabeça dele ia explodir, mas logo depois parece estar inteira, então Gigas foge com seus homens, Ikki vai checar como Shun está, que chora, e Saori chora. E Seiya e Ryoga chegam, e os três choram. Esse mini arco de Cristal e Fogo é pior feito que os outros dois. Não só já sabemos que não daria em nada, parece que as escolhas foram piores. Nos outros dois casos, criam inimigos mais interessantes, mesmo que não tão bem executados, enquanto aqui temos Cristal claramente não lutando com todo o seu poder e sendo derrotado por um efeito colateral do Satã Imperial, ou por estar resistindo a ele. E esse fogareiro de cavo, que dizem ter o cosmo mais forte, para parecer ser mais capaz, mas cujo golpe mais poderoso é brincadeira de criança para Fênix. Eu devo apontar também que parece que Shun é ainda mais fraco aqui. Ele consegue atacar Dócrates, mesmo que com pouco efeito, e participa da Ilha do Demo, depois de ser muito bem usado no navio. Mesmo o desenvolvimento parece bastante desastrado e mal pensado. Marin ouve sobre uma armadilha para se lembrar sobre ter visto o Satã Imperial. Ter visto não seria o bastante para ela querer falar com Seiya? Por acaso Seiya e Ryoga estão indo ver seus mestres? E por acaso ela vê Shaina planejando atacar Seiya? マリ、断っておくよ。あんたが育てた聖夜の命は必ず私がいただく。何？ É bastante coincidência, só pra não ter que reorganizar as coisas. Como já vimos que existem pessoas no santuário que não aprovam as ordens do mestre, seria muito mais provável que Marin e Leão estivessem investigando, ou ao menos atentos caso algo acontecesse. Ou ainda, eles podem perceber que Shaina faz parte do grupo de Gigas. Descobrir que Cristaleira e Fogareiro também fazem parte dele, Cristal agindo de uma forma um tanto estranha, se perdendo em seus pensamentos ou tendo alguns movimentos súbitos. Quando eles são despachados, Marin os seguiria e ajudaria Seiya. Talvez enquanto Fogo vai tentar atacar Saori, Shaina vai junto só para lidar com Seiya e Cristal vai para a Sibéria. Lá descobrem que Saori tinha se escondido, Fogo indo atrás dele e Shaina os atrasando para não poderem ajudar Shun. Seiya decide ir ajudar Ryoga e Marin continua lutando com Shaina, que quer agora ir atrás de Seiya, até que as duas precisam voltar para o santuário antes que notem sua ausência. Vemos Seiya chegando à Sibéria e encontrando Ryoga, os dois descobrindo sobre a base secreta, porque o Cavaleiro de Cristal não tem sido visto, mas sem a imbecilidade dos trabalhos forçados inúteis. Depois de resolvido lá, de preferência sem cadáveres no gelo, eles correm para o chalé, onde Saori pode estar de chale. Shun está lutando com bem mais gente, o Cavaleiro de Fogo atacando ele ao mesmo tempo e conseguindo derrotá-lo com dificuldade. Aliás, numa cortina de fogo se formando, ele poderia se aproveitar para atacar o Cavaleiro de Fogo, que não conseguiria ver ele direito. Conseguindo quase vencer, ele perde porque Gigas resolve usar seu poder, que pode ser algo mais forte que isso, e aí Fênix surge e os cavaleiros chegam e derrotam quem ainda está de pé. Esses mini-arcos não são dos melhores, mas não são péssimos também. Claramente a escrita está abaixo do que poderia ser. Mesmo sendo antigo, o roteiro das partes vindas do mangá é bem melhor. De fato, a ressurreição de Fênix foi trazida ao último episódio e ainda assim é um dos mais fracos. A animação tem problemas.
Mais problemas que o de costume, só que talvez seja também a melhor parte desses episódios. Temos algumas imagens muito bonitas. Eu ainda lembro dos céus vermelhos, do meteoro de Hércules, serpente marinha podendo virar serpente, o cavaleiro de fogo explodindo em chamas, além de vários usos não tão incríveis, mas criativos, como o ataque às pernas, que acho que nunca mais vai ser usado, os navios fantasmas, a luta com Geist, e até as espirais carregando chamas, ainda que não tenha ficado visualmente tão bom. Eu gostei de rever esses episódios, mas eu não posso deixar de dizer quão mal pensados eles são em alguns pontos. Nós literalmente temos pontos repetidos entre os arcos, como os danos à fundação, a xenofobia contra não-gregos, os túmulos, Seiya contemplando e o parentesco para tentar aumentar o drama. Talvez por isso o Cavaleiro de Fogo ser adotado tenha sido colocado ali. Mas como ele e Gigas são praticamente de papelão... Pera, eu sou o Cavaleiro de Papelão. Por um lado, a ameaça do santuário é bem demonstrada, com ataques para todo lado e forças de todo tipo em diferentes locais. Além de Saori se tornando Athena também ganhar algum destaque, ela confrontando inimigos, mas ainda se preocupando com quem pode sofrer, por ter reatores num petroleiro. Por outro, eles passam 3 mini-arcos para entender que o santuário está atacando eles, apesar de Ikki indicar, e Seiya concluir quando fala com os fantasminhas. Em cima disso, essas histórias não se integram uma à outra, ou a história da série em si. Aliás, os episódios do terceiro arco nem se conectam direito um com o outro. Essa resenha acabou sendo bem maior por causa disso. Normalmente, numa resenha rápida, eu não me foco demais nos detalhes e tento fazer uma representação do material como história contínua. Só que essas 3 histórias são quase totalmente separadas, o que me levou a tratar eles quase como 3 filmes a fundo. Mas sem poder separar as resenhas por serem um pouco presos demais à série, com o mesmo MacGuffin, mandante, encarregado, método e até drama semelhante. Você só está pensando no Cavaleiro Laranja e Azul. Eu sou um cavalo! Aqueles outros cavaleiros de plástico que eu mencionei são colocados de forma a não perturbar a premissa da série. Por exemplo, quando estão partindo para sua inevitável luta contra o santuário, Shun encontra com spoilers. No anime, além de spoiler, temos 2 cavaleiros de prata criados para o anime que lutam com ele. Ou seja, temos também uma luta extra. Então a curta parada é menos curta, ainda que continue sendo só uma parada. A única parte aqui que parece se integrar bem é o flashback do Cavaleiro de Cristal, ensinando o ataque para Ryoga, que ajuda a situá-lo melhor na história, e mais ainda, graças à sua versão do golpe que não veremos mais. Fim das contas, estes episódios me foram divertidos, mesmo que os últimos bem menos, mas é fácil de ver porque alguém não gostaria deles. Talvez pela nostalgia, me é um prazer culposo. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curta e assine o canal, e por favor considere se tornar membro para ajudar na produção dos próximos vídeos. Ou considere doar para o Pix do canal. Perguntas resenharedonda@gmail.com. Marinha segurada pelos capangas e espancadas. Marinha espancadas. Seguradas pelos capangas e espancadas. Talvez eu seja carioca mesmo. Dócrates C6. Dócrates 6. Dócrates C6. Da ilha do espectro do da ilha do espectro do da ilha do espectro do domo do diabo do demo. Da ilha do espectro do domo do... Nossa.